cultura e turismo. Professor, sempre é uma pergunta para a gente iniciar e nortear nossa linha de pensamento da nossa live. Queria que o senhor, né, falasse um pouquinho para nós o que o senhor pensa sobre, né, cultura e turismo. Bom, mais uma vez, então, boa noite a todos que estão participando desse nosso bate-papo. Para comentar sobre esse assunto da cultura, é um tema muito vasto, né, muito amplo, né? Se for discutir antropologicamente, né, a cultura, e discutir a cultura do ponto de vista do serviço público, então tem enfoques diferentes, né? Mas a cultura é o modo como os indivíduos ou a comunidade, né, organiza as suas próprias necessidades, os seus desejos simbólicos. Tudo que é feito, né? Tudo que é feito de uma maneira. Essa maneira de fazer é propriamente cultural. Então, cada povo, cada lugar, cada situação, né, é vivida dentro de uma forma de desenvolver a vida, a existência. E dentro da questão pública, a questão da cultura, muitas vezes trazidas, esse tema é levado somente para ações específicas, como, por exemplo, o canto, a música, a dança. Essa questão da cultura, ela muitas vezes é tratada de uma forma secundária, né? Porque a preocupação, muitas vezes, com a saúde, com a educação, com o trabalho, dá a impressão que cultura é uma coisa assim meio extra. A minha concepção nesse campo da cultura é uma concepção que está integrada com os outros setores da administração. Então, a cultura não é uma questão extra, secundária, mas é uma questão essencial, importantíssima. Por quê? Porque a cultura, ela produz a nossa identidade, é a nossa identidade. Uma cidade igual Piranguinho, né, ela tem que ser igual a ela mesma, né? Não tem que ser igual a Itajubá, igual a Brasópolis, igual a São Paulo, igual a lugar nenhum. Tem que ser ela mesma. E a cultura é isso aí, é produzir, né? É fundamentar as raízes, é resgatar a memória, é construir, né, e manter, né, as tradições e valorizar as inovações para que a identidade, né, da nossa realidade municipal possa ser construída. Aí, dentro desse campo, todas as atividades, todos os produtos culturais, vamos dizer assim, né, as ações culturais são importantes e o serviço público tem que organizar isso, porque, afinal de contas, não é só trabalho que nós queremos também diversão e arte, né, como diz o poeta. E do ponto de vista da questão do turismo, né, e aí acho que a cultura está muito interligada nesse contexto, né, o turismo, enquanto um sistema que deve ser produzido, organizado, ele tem que ser levado em consideração a partir dos recursos naturais, dos recursos culturais, dos recursos financeiros, né, dos recursos humanos, da parceria empresarial, né, e também daquilo que a política governamental pode fazer e fomentar. Então, enxergamos o turismo aqui, assim como a cultura é a questão da identidade, o turismo para nós é também o aspecto da geração de trabalho, de emprego. Às vezes você não consegue trazer aquela grande fábrica, aquele grande, né, aquela grande empresa, mas você pode fazer todo um movimento dentro da sua cidade que, primeiro, quem vai ganhar são todos os que moram na própria cidade, porque a cidade vai estar aparelhada, organizada e preparada para a receptividade turística. E segundo, a geração de trabalho. Trabalho que vai ser ampliado no comércio, nas lojas, né? Nos negócios, nos vários serviços, e que podem multiplicar em renda para as famílias do município. Então, eu enxergo o turismo aí como uma opção, né? Está dentro aí do setor terciário da economia e uma coisa acessível, né? Fácil de ser trabalhado, fácil entre aspas, mas possível de ser trabalhado e que nós devemos e tivemos, né, no tempo que administramos, a preocupação com esse aspecto tão importante dentro da vida pública. Professor, então, agora passando essa questão mesmo de administração pública, de que forma, né, a preocupação com a cultura esteve presente de forma efetiva na administração? Bom, a questão da cultura, ela esteve presente a partir do próprio orçamento participativo. Em diversas reuniões que nós fizemos ao longo dos anos que administramos, né, sempre aparecia lá um apelo cultural, uma necessidade a ser desenvolvida pelo município no campo da cultura especificamente. Mas essa questão da cultura, ela se fundamentou também a partir do Conselho, o Conselho do Patrimônio Histórico,
né, quando a gente valorizou essa iniciativa que até já existia no município. E nós, portanto, passamos a considerar esse trabalho da cultura e da questão do patrimônio como algo, né, importante, prioritário, justamente nessa concepção da criação da identidade e do resgate da memória. A partir daí, nós tivemos todo um trabalho de parceria, de planejamentos, qualquer atividade que envolvesse a questão da cultura, estava ali, vamos dizer assim, na sua formulação, desde o orçamento participativo do Conselho, também as reuniões, né, setoriais, que eram, por exemplo, para elaborar o carnaval de determinado ano, chamavam as pessoas envolvidas para se discutir a questão, para fazer a festa do maior pé de moleque, chamavam os interessados, das escolas, dos produtores e das entidades, para poder fazer o planejamento da festa. Então, essa preocupação constante, né? E também uma outra questão que nos fez fazer uma administração voltada para a cultura é a preocupação constante de fazer a avaliação dos bens tombados, os inventários, né? Para poder ampliar a obtenção de pontos no ICMS. Só para você ter uma ideia, quando nós iniciamos a administração, Piranguinho estava lá na faixa de 3,8 dessa pontuação do ICMS cultural e patrimonial. Nós chegamos a 15, aproximamos de 15 pontos. E o que significava isso do ponto de vista concreto? Significava mais recursos, mais verba para o investimento dentro da cultura. Então, muita coisa que nós fizemos dentro da cultura foi daquilo que fomos fazendo. Ou seja, estávamos produzindo cultura e produzindo também espaços para captação de recursos para continuar investindo na própria cultura. Então, esse é um exemplo aí de como nós tivemos preocupação nesse setor da administração, no setor da cultura. E mostrando aí praticamente aí a questão prática, nessa questão de números, pode ver aí o tanto que evoluiu aí a questão da nossa, né, cultura do município. Professor, né, citando mais praticamente aqui, quais foram as atividades culturais desenvolvidas durante a sua administração? Olha, a primeira coisa é o seguinte, vamos entender que não existia uma gaveta da cultura, uma gaveta da educação, uma gaveta da promoção social, ou de outros setores, até do setor de infraestrutura da prefeitura. Tudo estava interligado. Nós fazíamos um trabalho, né, articulado e com várias percepções da realidade. E, portanto, uma complementando a outra. E aí nós temos, por exemplo, o projeto de arte da escola, por exemplo, que nós desenvolvemos na parte da Secretaria de Educação. Estava dentro desse espírito da cultura, né? Promover a dança, a música, né? O artesanato e outras tantas questões. Eu já lembrei disso, vou lembrar de novo. A beleza que era o coral lá da escola, né? Com as crianças apresentando nos momentos mais festivos da comunidade os seus trabalhos, muito importantes, representando, inclusive, Piranguinho em outros lugares. Nós tivemos os projetos também via a promoção social, projetos de arte, que nós já citamos em outras lives, como a partir do PET, do ProJovem, né, que fazia uma parceria com a Associação Cultural Arte e Vida, com a Viração, e aí a gente tinha vários trabalhos bonitos dentro desse contexto. Né? Dentro dos eventos, digamos aí, 7 de setembro, o dia do aniversário da cidade, muito trabalho era feito para ser apresentado nesse contexto, né? E o que é mais interessante também é lembrar aqui a produção dos livros da história de Piranguinho. Nós chegamos a escrever 2 livros, né, da história do nosso município, e foi a primeira vez que nós tivemos, né, uma escrita dessa natureza, né, compilado em textos que vão ficar aí para sempre na história do nosso município, fontes para pesquisas futuras da história. E nesse contexto, eu quero lembrar aqui do Joaquim de Almeida, né, conhecido por todos pelo nome dele, da mãe dele, Joaquim da Marieta. O senhor Joaquim, que tinha uma pesquisa espontânea há muitos e muitos anos, né, foi a fonte para, digamos assim, a captação de informações para a produção do nosso livro. Sem contar que o Joaquim também, o senhor Joaquim, ele ajudou muito nesse sentido do resgate da memória, da história do nosso município. Então, eu quero prestar aqui uma homenagem a ele, que, infelizmente, já não está entre nós. Né? Mas eu queria lembrar também, nesse contexto dos eventos, Fabinho, os eventos educativos, quer dizer, como é que você vai valorizando a cultura? E a cultura não só como questão da identidade, mas o próprio processo de aprimoramento cultural. Então, a educação do patrimônio,
né, os encontros regionais de educação, as cirandas de história das crianças na praça, né, as próprias formaturas que nós fazíamos com os alunos, tudo estava dentro desse contexto. Né, as mostras das escolas municipais que passaram a fazer a representação dos trabalhos feitos, né? E aí eu vou direto agora também em outros eventos, parece que especificamente da cultura, como o Festival de Natal, a formação da banda municipal, né? O encontro regional de banda que nós fazíamos, a promoção dos artistas da terra nos diferentes eventos, a gente fazia questão, né? Muitas vezes pagando um pequeno cachê até para estimular essa participação artística, né? Nós tivemos ali o início, né, de homenagens com o título da Maximiana Costa Manso, né? Inclusive, a primeira vez que nós fizemos, prestamos homenagem a 25 mulheres representativas de toda a comunidade piranguense, aulas de capoeira, encontro de violeiros, e uma coisa que ficou marcante também foi a criação da Casa da Cultura, né? Alugamos o espaço na praça, e ali nós tivemos uma série de eventos que marcaram aquela época, no contexto, né? Concurso de fotografias, né? Projeto de estudo de cultura local, cursos de banda, as cestas culturais, né? Cada sexta-feira tinha atividade de várias formas nesse contexto, como músicas, declamação de poesias, né? Aulas de canto, rodas de conversa, inclusive conversa até sobre o futebol, né? Surgiram para resgatar a história e a memória, como já até lembramos, noites de talento, né? Já falei da parceria com a Arte Vida, com o Grupo Viração, né? Associação agora, Viração, Fanfarra, né? Nós desenvolvemos isso. A Jornada da Juventude era um banho de cultura o tempo todo, né? Das ações dessa juventude. Vamos lembrar aí que nós fizemos a primeira comemoração do aniversário da cidade, né, no sentido mais festivo. Tinha até uma proposta de fazer um bolo comunitário que saiu de fato, né? Eu lembro até que no final da festa nós juntamos todo mundo lá as vassouras e fomos varrer a praça, né, após a festa, mas aquilo foi muito simbólico do ponto de vista de transformar aquela festa burocrática da comemoração cívica numa festa mais popularizada, né? E o contexto favoreceu isso, né? Nós tivemos também, aí, até nesse sentido de resgate da memória, uma vez nós fizemos até uma cerimônia, todos os ex-prefeitos, todos os ex-vereadores, fizemos ali uma entrega de uma medalha da emancipação, né? Aliás, até num outro sentido, um torneio de truco, né? Criamos ali o torneio de truco Arlen de Almeida, né? Que todos os anos era feito durante o aniversário da cidade. Uma coisa ou outra, comemoração de centenários. Olha só, nós tivemos a sorte de comemorar o centenário da Estação do Olegário em 2006, que foi muito bonito, né? Inclusive um café da manhã, com a participação das pessoas na estação. Tem até uma foto simbólica, dá a impressão que é uma foto lá de 100 anos atrás, né? Porque ela foi feita em preto e branco, ficou muito legal essa representação, né? O centenário, então, da Estação do Olegário. O centenário da Escola Almerinda, né? Que nós tivemos aí em 2009, né? Comemorando 100 anos da Escola Almerinda, comemoramos o centenário da fundação do Distrito de Piranguim. Essa preocupação de comemorar esse tipo de data, né, que talvez passasse esquecido por outro tipo de gestão, né, do centenário da fundação do distrito. Inclusive, nós resgatamos ali uma ata onde as mulheres do município se reuniram na época para exigir a fundação desse distrito, né? Então, interessante, chegamos a destacar muito esse aspecto aí da participação das mulheres nesse processo naquele tempo, né? Trabalhamos na preparação do cinquentenário de Piranguim, embora, né, quando foi comemorado, eu já não era mais prefeito, mas nós fizemos vários eventos para chegar nessa comemoração, e também as grandes festas que nós desenvolvemos, né? A festa do maior pé de moleque, né? O Piranha de Folia, né? Enormes carnavais que eram feitos, né, naquele contexto, e chegamos aí até a conquistar aí no campo do pé de moleque, por exemplo, o título, né, no ranking Brasil, no maior pé de moleque do Brasil, na época era 15 metros, né? E além dessas atividades diretamente da prefeitura, nós tínhamos parcerias com a comunidade, dentro do que era possível, nós apoiávamos as festas das comunidades, as festas religiosas, tradicionais nos bairros, né? A gente sempre dava lá um incentivo, um apoio para essas festas. A festa tradicional de Santa Isabel, né? Durante todos os anos do nosso mandato, apoiamos essa festa, porque era uma tradição da nossa cidade, e a gente fazia questão, inclusive, que estava conectado também com o patrimônio histórico, né? Algum tipo de parceria a gente sempre fazia lá com o rodeio, encontros de cavaleiros e amazonas,
outros eventos, como Festa do Leite, apoio também outras festas que eu não estou me lembrando, mas todas as iniciativas da comunidade, a gente sempre estava lá patrocinando, dando uma presença, dando um apoio. Então, esse conjunto de eventos que eu estou lembrando aqui, para mostrar aí como que a cultura esteve na ordem do dia junto com a nossa administração. Isso mostra a importância, né, sobre esse tema, sobre a questão cultural. O senhor citou aí quantas realizações, situações, eventos participativos, mas eu queria voltar num tema, professor, o senhor já falou sobre ele, mas eu gostaria de falar mais um pouquinho sobre ele, que eu acho que foi uma riqueza muito grande para a cultura do nosso município de Peranguinho, da questão do patrimônio histórico, é escrever os livros. Isso acho que é muito importante. Poder A falar questão mais um dos pouquinho? livros, até tá, tô aqui com os livros, né? Faço questão de mostrar sempre, que eu considero esse uma das maiores obras que nós fizemos, né, com a nossa equipe de administração, com o apoio do Joaquim da Marieta, com o apoio do Nefes, né? Os livros que foram produzidos. E foi importante porque foi um trabalho de resgate de memória, né? O pessoal fez um trabalho de pesquisa em cartório, nos livros de tombo da igreja de Brasópolis, Piranguinho, em outros cartórios da região, para fundamentar e embasar as memórias, né, que foram levantadas pelo nosso historiador, né? E nós tivemos, então, um grande evento para que esse material fosse publicado, né? Tivemos aí uma comemoração com circunstância e pompa, né, vamos dizer assim, né? No lançamento desses dois livros. E esses livros, eles são hoje um patrimônio histórico de Piranguinho, né? Eles trazem, né, informações que estão aqui compiladas permanentemente. Inclusive, um desses livros, o primeiro, está registrado na Biblioteca Nacional, né? E, portanto, permanecerá aí como uma fonte de pesquisa, não só para Piranguinho, como para quem o procurar, né? E a história desse material foi porque nós, com essa visão nossa de querer entender, né, a história do município, de fazer e fortalecer essa identidade, né, a gente, então, teve essa trabalho, que foi um trabalho de patrimônio histórico, né, da equipe de professores do Nefes e principalmente das fontes oferecidas pelo Joaquim de Almeida. Realmente são duas relíquias para o nosso município. Professor, continuando aí, como foi a questão da recuperação da história de São Benedito e da Maximiliana? Podemos dizer também que esse é um legado importante que nasce junto com a pesquisa da formação desses livros, né? Praticamente a maioria da população, até eu confesso que nem eu mesmo sabia, né, um pouco dessa origem da história. Nós tivemos aqui em Piranguinho, né, um início, né, até depois vamos falar dos monumentos aí, com mais detalhes. O início da história de Piranguinho começa quando trabalhadores da ferrovia, acampados, né, onde nós temos o Marco Zero, trabalhavam na construção da ferrovia, né, exatamente na produção dos dormentes. E eles tinham, a grande parte deles, né, eram devotos de São Benedito e fizeram a primeira igreja de São Benedito. E depois, por uma questão de circunstâncias, né, resolveram tirar o padroeiro de São Benedito e entronizar a padroeira Santa Isabel. Aí, vamos dizer assim, surgiu um pouco de uma divisão, né, entre aqueles primeiros que formaram a capela, construíram a capela, e depois os outros, né, que queriam mudar o padroeiro, e nesse contexto houve um certo tipo de conflito, vamos dizer assim. E Maximiana da Costa Manso, né, foi uma mulher negra que apaziguou esse conflito, essa disputa religiosa, vamos dizer assim, nos primórdios do nosso município, e conseguiu, portanto, conciliar um pouco a situação, embora muitas famílias, né, devotas de São Benedito tenham mudado depois de Piranguinho. Naquele tempo Piranguinho não era cidade, né? E a partir daí, né, essa história ficou esquecida de certa forma. Então, foi um pouco de preconceito racial também daquele tempo. Vamos lembrar que nós estávamos aí logo na sequência do final da escravidão, né, no final do século XIX. Então, a nossa história começou nesse pequeno conflito aí, vamos dizer assim. Mas, graças a Deus, a situação, né, foi resolvida, e a Maximiana da Costa Manso, então, foi uma liderança, uma mulher líder dentro ligada aos negros,
né, e aos devotos de São Benedito, e ela ficou, então, nessa memória escondida da história da nossa cidade. E com o trabalho de resgate dessa história, né, nós chegamos, então, a levantar essas informações todas, e a pesquisa dos professores nessa área comprovou, então, que, de fato, isso tinha fundamento, né, e a partir daí, né, nós resolvemos, inclusive, colocar ali uma homenagem a Martiniano da Costa Manso e a toda essa parte da história que estava esquecida, e pusemos aquela obra do abraço, né? O abraço que está na praça, que foi colocado nesse monumento justamente na onde tinha a primeira igreja, que era a igreja de São Benedito. E nós usamos essa imagem do abraço como uma imagem da reconciliação, como uma imagem da fraternidade, né? E muito importante. E a partir daí, né, a paróquia também foi tomando conhecimento desse fato e foi recompondo a posição, né, do São Benedito no altar da nossa Igreja Católica. E a partir daí, hoje a paróquia é a paróquia de Santa Isabel e São Benedito também. Então, de certa forma, uma coisa ajudou a outra nessa conscientização desse processo. E nós, inclusive, recuperamos, através do Joaquim de Almeida, a imagem original de São Benedito e resolvemos fixá-la, né, como um pequeno monumento da lembrança desse período da história do município, tão esquecido por maioria praticamente, né? E hoje nós temos, então, na praça, um espaço, né, onde São Benedito está presente ali, lembrando dessa memória centenária, né, dos primórdios do nosso município, e a paróquia está lá, né, com São Benedito entronizado novamente. É um resgate muito rico aí da nossa cultura, né, professor? Sim, sim. Vamos agora, né, passando um pouquinho na questão do turismo, né? O senhor considera aí que Piranguinho chegou, em sua gestão, a ser, de fato, uma cidade turística, né? E o que foi feito nesse sentido? Olha, dizer que viramos uma cidade turística seria muito pretensioso da nossa parte. O fato é que essa política, essa visão do turismo que eu já coloquei no início da nossa live, né, ela permeou um pouco os procedimentos que nós fomos tomando ao longo daquele contexto, né, de trabalho. Eu posso dizer o seguinte: nós envolvemos profundamente num convênio com o Circuito Turístico Caminhos do Sul de Minas, que hoje se não me engano, tem o nome de Caminhos da Mantiqueira, né? Veja bem, essa participação não ficou uma participação burocrática, simplesmente de ir nas reuniões que eram proporcionadas, mas assumimos o espírito, né, de levar a sério a questão do turismo, né? Também tínhamos, mais no final do mandato, né, uma associação para o desenvolvimento integrado do território da Mantiqueira, né, uma associação chamada ADTIM, né, que tinha, inclusive, uma parceria Brasil-Itália. Nós estávamos envolvidos também com esse projeto, né, esperando que isso desse frutos para a região como um todo. Dentro desse trabalho todo, nós fomos organizando também internamente, né? E o que mais destacava em Piranguinho em termos de apelo turístico e tudo mais? O pé de moleque. Então, tivemos aí um apoio na formação dos produtores, do núcleo de produtores de pé de moleque. Tivemos um projeto junto do Sebrae, né, um projeto de alimento seguro, que os produtores participaram intensamente, foi muito produtivo, né? E dentro desse trabalho todo, a festa do maior pé de moleque. E dentro da festa, junto com a festa do maior pé de moleque, nós conquistamos aí o título aí de patrimônio imaterial, né, o feitio artesanal do pé de moleque de Piranguinho, como patrimônio imaterial do estado de Minas Gerais. E o pé de moleque, inclusive, era o símbolo, né, se tornou o símbolo gastronômico do circuito turístico regional. Então, nesse sentido, né, nós demos um avanço. E aí, inclusive, nós chegamos até a mudar o nome da secretaria, né, a Secretaria de Governo, que passou a ser a Secretaria de Governo, Desenvolvimento e Turismo, né, dando esse ênfase político, de uma política voltada para a questão do turismo. Aí nós tivemos um encontro municipal, né, reuniões, oficinas, palestras, inclusive o nosso pessoal chegou a participar do Salão Mineiro, né, do Turismo BH. A partir das festas Pé de Moleque, começamos a divulgar, né, numa mídia espontânea aí, a questão dos eventos do maior Pé de Moleque. Então, foram várias reportagens que ocorreram no contexto. E eu até falo do nosso programa de rádio, que tinha intenção, né, de divulgar para o nosso município, né, nossa estação Piranguinho, né, que funcionou o tempo todo, mas também era uma forma de divulgar nossos acontecimentos além da cidade de Piranguinho, né? E
Outro ponto, a política de tombamento. Nós tivemos uma política de tombamento, levando a sério a questão dos inventários, né? E como eu já disse, nós tivemos ali a pontuação, né, que ajudava também nesse contexto. E aí a cultura e o turismo sempre juntos, porque a partir da cultura você fazia os eventos, como Carnaval, Festa Maior Pé de Moleque, etc., e aquilo levava para a questão do turismo. Também os eventos esportivos, vamos lembrar do enduro a pé, das jornadas de juventude, da corrida rústica, campeonato de skate, né, que traziam pessoas, né, a jornada de juventude era mais interna, mas os outros traziam pessoas que visitavam Piranguinho por essa ocasião. Acho que isso é importante demais. E quais os investimentos que foram feitos para atender tanto a questão do aspecto cultural quanto turístico? Você teria como citar alguma coisa para a gente aí? Eu quero lembrar que a questão de quando você começa a pensar na questão do turismo, você pensa em melhorar as condições da própria cidade para a questão da receptividade turística. Mas, mais do que isso, era melhorar para nós mesmos, para os munícipes, né? Para a nossa realidade. Então, muitas atividades, eu poderia citar uma série delas aqui, por exemplo, calçamento. Como é que você vai fazer uma cidade ficar melhor? Tal? O calçamento foi uma coisa importante. Nós calçamos mais de 6 mil metros a cada ano nessa cidade. Mais de 6 mil metros quadrados a cada ano na cidade. Considerando o tamanho do Piranguinho, as circunstâncias econômicas desse pequeno município, isso é muito significativo nos anos em que nós administramos. Então, nós calçamos, fizemos academia ao ar livre, quadras esportivas, tudo isso lembrando que, melhorando a cidade, nós estamos melhorando para a receptividade turística. A restauração e ampliação da Praça Coronel Brás, né, foi uma obra que, inclusive, com verba do turismo, Ministério do Turismo. Né, até banheiros públicos nós tivemos que fazer uma melhoria neles. Né. Não só no centro do Olegário, por exemplo, nós fizemos também um trabalho de melhoria no centro do Olegário. A construção da garagem, eu colocaria a construção da garagem municipal como um exemplo, porque aonde era o pátio da prefeitura, dá a impressão que era um lugar que estava um monte de coisas, né, um resto de coisas ali, bem no meio da entrada do bairro, né, no meio da cidade, mas no início do bairro. Aonde ficava a garagem de ônibus também era aquela coisa, né, a pessoa chegar em Piranguinho e dar de cara com aquela situação ali, não muito bem apresentada, né, daquele momento. Então, a construção da garagem serviu também para essa melhoria da nossa realidade, digamos assim, da paisagem urbana nossa. Né? A iluminação pública, nós trabalhamos muito nesse contexto em vários momentos, né? Instalamos, inclusive, o poxamento, que houve a mudança dos trevos de Piranguinho, tivemos que refazer o poxamento naquela época, lixeiras urbanas, lixeiras rurais, jardinagem nos lugares, como, por exemplo, no bairro da Estação, no Centro Olegário, né? Até o apoio e a aprovação dos loteamentos também tinha esse objetivo de ampliar a nossa cidade, né? E torná-la cada vez mais um tamanho mais adequado, né? As placas de identificação nas ruas. Agora, do ponto de vista estritamente cultural, Casa da Cultura, que nós instalamos lá, né, vários eventos, como já foi falado. Né? E do ponto de vista do turismo, os pórticos nas entradas da cidade. Né? Na época, a gente colocou, né, 2 pórticos, inclusive com o Ministério, com verbas do Ministério do Turismo. Né? A gente queria até colocar sobre a rodovia, mas não foi possível. E foi colocado um pouco de lado ali nas entradas da cidade. Né? Onde destacou, né, a fama de Piranguinho como capital nacional do pé de moleque. Instalamos serviço de som na praça, né? Construímos aquele coreto na praça para fazer eventos pitorescos ali dentro das festividades. Construímos a Casa do Artesão junto com a Apiarte. Né? Tudo isso são pontos que foram somados, né, para esse procedimento da cidade ficar mais agradável, mais atrativa. Né? Fizemos também, aí, inclusive, investimentos a partir do patrimônio cultural, né, dentro das obras. Né? Por exemplo, a pintura na Ponte de Ferro, calçamento, né, de acessibilidade, a instalação de placas indicativas do turismo, a reforma e manutenção da estação do Legário. Quer dizer, todos esses pontos, se você prestar atenção, fala assim, mas isso aí parece que não é tão importante. É sim. Eu conto a história para você, Fabinho, da seguinte forma.
eu era professor, né, na escola cultural, estava lá na parte da direção da escola, há muitos anos atrás, antes de ser prefeito, e veio uma equipe de São Paulo, de professores, para fazer uma consultoria para nós lá na cooperativa. Aí eles resolveram conhecer ali os arredores da escola e desceram e chegaram na Ponte de Ferro. Quando eles chegaram na Ponte de Ferro, eles olharam aqui e falaram, nossa, que monumento. E eu fiquei olhando assim, cara, que monumento, né? Olhei, porque para mim a Ponte de Ferro, desde quando eu era criança, que o pessoal ia nadar na Ponte de Ferro, eu nunca pulei lá de cima, mas o pessoal pulava bastante, o rio era caudaloso, né? Então, para mim a ponte era uma coisa, sabe, assumida no cenário e, como dizer, algo trivial, algo comum. Mas eu olhei naquela observação daquele pessoal que contemplaram aquela ponte como se fosse uma obra de arte. E aí eu pensei, puxa vida, a gente tem que ter uma outra forma de enxergar as coisas que nós temos, porque elas vão ficando tão na mesmice, mas não é a nossa forma de olhar. Então, na nossa forma de olhar, nós podemos valorizar o pouco ou o muito que nós temos. E aí, nesse caso do turismo, isso é fundamental. Às vezes, uma paisagem rural, como nós temos aqui, que é linda, maravilhosa, a gente olha todo dia e acha que é uma coisa banal. Não, não é banal, não. Para quem não está acostumado, ela é um atrativo e nós temos que saber aproveitar disso. Eu quero lembrar também aqui, Fabinho, nessa questão do turismo, por que nós colocamos vários monumentos na cidade? Nós colocamos o monumento do Marco Zero e tudo, como eu disse, coisas simples, mas com um olhar simbólico, né? Que a cultura é o simbolismo também, não é? O Marco Zero, o Monumento do Centenário, o Monumento do Abraço, que eu já citei, até o Bom Pastor no cemitério lá, né? O Monumento de São Benedito, que são coisas pequenas, né? O pequeno espaço lá da história da praça, o Monumento do Pescador no Olegário, o Monumento do Menino do Pé de Moleque, que fica no Trevo de Piranguinho, né? Que marca ali uma espécie de cartão de visita para aqueles que estão passando pela nossa cidade, né? Alguém está oferecendo ali o Pé de Moleque, que é, né, vamos dizer, a doçura da nossa terra. Então, são pequenos detalhes, mas que fazem a diferença e vai tornando a paisagem, né, agradável, né, dentro desse contexto. Sem contar o aspecto da cultura e da memória. E que cada um disso que eu falei, que traz uma história embutida ali, que é importante nós, adultos, passar para os jovens e para os adolescentes e para as crianças, para os adolescentes e as crianças. Então, é o processo educativo. Então, não sei se é muito dessa coisa da gente ser professor, a gente quer sempre, né, fazer esse processo da educação fluir, né, aproveitando todos os aspectos do trabalho que é feito. Muito bem. Além disso, até a própria questão da segurança, né? Nós conseguimos aumentar o efetivo de policial, melhoramos o lugar do destacamento da Polícia Civil, né? Tivemos até uma iniciativa em parceria com o Conselho de Segurança Pública, né? Para instalação de câmeras, né, de vigilância, e tudo isso vem ao encontro de um processo de formação turística da cidade, né? Sem contar todos né, o processo também de reuniões, de aulas e de temáticas discutidas nesse período. Tá, então e essa resgate dessa cultura acaba nos educando mais também, nós aprendemos muito com isso, professor. Mas eu queria frisar aqui num tema, vou falar dois, mas vou frisar num só. Poderia até falar que a questão do Peregrino em Folia, a questão do nosso carnaval, que foi, sim, o senhor já citou em outras lives, que foi a questão de querer fazer uma coisa para os nossos jovens não saírem da cidade, não ir para outra cidade. Mas foi até o contrário, né? Acabou vindo jovens de outra cidade, pessoal, todo mundo curtindo isso. Mas não vou nem frisar no carnaval, não. Queria que o senhor falasse, assim, frisando que eu acho que é muito importante para nós, e nós temos orgulho disso, é a questão da festa do maior pé de moleque do mundo. Eu acho que é especial esse evento aqui, cultural para nós e turístico. Pois é, a festa do maior pé de moleque do mundo foi uma coisa possível de ser feita, né, a partir da criatividade, do envolvimento da população, que, de repente, de uma coisa simples, nós transformamos num marco tradicional da nossa história da cidade. É claro que a fama do pé de moleque já vem de longa data, né? Quando eu era criança, o pé de moleque já era famoso. Mas a festa do maior pé de moleque do mundo deu impulsionou, né, vamos dizer assim, essa fama, né, ainda mais, né, ajudou, porque trouxe a mídia, né, e passou a ser um ato comemorativo a cada ano. Pena que nós estamos aí nesse período de pandemia, e esse ano, infelizmente né, não pôde acontecer a festa do maior pé de moleque. Mas a gente espera que essa pandemia passe, se Deus quiser, passe logo, sem maiores estragos,
e a gente possa voltar à normalidade, inclusive com a festa do maior pé de moleque. A cidade precisa disso, né? E eu quero lembrar o seguinte, a festa, às vezes o pessoal faz uma polêmica, quem criou a festa e tal. Eu quero lembrar o seguinte, a festa do pé de moleque foi o prefeito Carlos Mota que teve a iniciativa, se não me engano, em 1998. Inclusive eu participei fazendo uma música que era um jingle para a festa. Eu não era prefeito, mas ele me convidou na época para isso. E depois dessa festa, teve uma segunda festa, depois ela não teve mais. Aí teve outra administração que também não fez mais a festa. E quando nós entramos, nós fizemos em 2005 um arraiá, né, uma festa junina na praça. E ela ficou muito agradável, muito familiar, muito interessante. E as pessoas propuseram, por que não falta a festa, faz a festa pé de moleque? E nós, então, inovamos, né? Então, e partiu da gente a ideia de fazer o maior pé de moleque do mundo, né? Com essa ideia de chamar a atenção. Opa, que história que é essa? E fazer ao vivo o doce, né? Fazer na praça, para que as pessoas sentissem ali o aroma, né? Tivesse a curiosidade, fosse uma coisa pitoresca e, portanto, atrativa. E eu sempre falei, durante as festas do maior pé de moleque, quando eu estava na prefeitura, que o maior show da festa era o pé de moleque, não eram os cantores, os artistas, nem nada. Tanto é que a gente nem chamava pessoas assim, muito de renome, né, para as festas da cidade, né? E aí eu quero lembrar o seguinte, então nós tivemos a ideia de fazer o maior pé de moleque do mundo. Como naquela ocasião, na primeira festa em 2006, participaram 11 produtores, então nós resolvemos lá dentro de um acordo, né, e tudo era participativo, né, como você já sabe, o pessoal então deu a ideia de cada um fazer um tabuleiro de 1 metro e emendar esse tabuleiro e fazer o doce inteiro lá na praça, ou seja, uma parte era feita na praça, o resto era feito, cada um fazia a sua parte. Aí a emenda desses 11 metros, o doce começou com 11 metros. E a cada ano, então, foi ampliando 1 metro. Então, isso foi, nós fomos inventando. A cada ano a gente inventava ali um detalhe, fazia um ritual, para que a festa fosse tomando corpo. Então ela nasceu, digamos, simples e foi crescendo. Mas só que desde o primeiro ano ela já bombou, vamos dizer assim, né? Muita gente começou a comparecer, a mídia compareceu, isso deu visibilidade e chamou a atenção. A partir da festa do Maior Pé de Moleque, nós tivemos também a ideia de fazer o tombamento, né, do patrimônio cultural, que naquela época era a cachaça de Minas, o queijo da canastra e o pé de moleque de Piranguinho, os 3 produtos de Minas Gerais que foram tombados, né, e reconhecidos aí pela Assembleia Legislativa, e a partir disso nós ganhamos mais né, vamos dizer, uma força aí nessa ideia do turismo, nessa ideia da memória, do patrimônio, né, simbolicamente, mas significativamente como algo que pudesse ajudar futuramente as atividades na cidade. E a festa foi crescendo, e nós chegamos então a chamar a consultoria do Ranking Brasil, quando o doce estava com 15 metros, e fizemos a medição, né, ganhamos o título aí, depois o outro prefeito, o Toninho, fez também mais uma medição, e com isso daí eu acho que nós pegamos uma ideia que estava praticamente guardada lá da festa do Pé de Moleque, juntamos com a festa junina, aí nós tínhamos 2 objetivos, produto da cidade e fazer o resgate da memória. Né? Então, nesse sentido, as escolas foram fundamentais com as atividades, porque ali também acabava conciliando todo o trabalho de arte, educação, né, sendo levado para a praça, para a comunidade. E a participação das entidades, né, para manter também, digamos assim, a praça, né, a praça de alimentação com produtos típicos do período da festa junina, e a preocupação que a gente tinha que isso não fosse digamos, descambado, né? Inventasse ali, fizesse uma feira qualquer ali na praça, para que a praça fosse um momento de festa junina, onde o pé de moleque fosse o rei da praça, né? Aquele que era o melhor fosse o maior, e assim a gente foi dando força. Então, várias peças que nós ajudamos a administrar e produzimos, né? Transformaram em tradição, e graças a Deus isso foi muito bom para todos os produtores, para toda a comunidade. E espero que no futuro, né, nas próximas peças do município, Piranguinho vire um grande arraial aí no sentido, né, de vivenciar a cultura, né, em todos os poros, e que isso gere recursos e renda, né, para as famílias, ainda mais nesse período que vem pela frente aí de dificuldades econômicas, quando nós vamos ter que ter muita criatividade
para superar as dificuldades que as famílias possam ter futuramente. É a festa mais doce, né, professor? É, a festa mais doce do Brasil. Professor, nós estamos terminando aqui. Queria, né, mais uma vez aí pedir desculpa a todos pelo atraso. Nós tivemos questões técnicas, até vocês estão vendo, eu estou em outro aparelho telefônico aqui hoje, emprestando o Flossmar. Quero agradecer aí, emprestou o aparelho para a gente, mas nós não podíamos deixar de fazer essa live tão importante. E dizer aqui, professor, né, o nosso já passamos da hora aqui, mas o pessoal está mandando muitas mensagens aqui, inclusive sugestões do que fazer na próxima administração, citando aqui a importância da festa, do tombamento como patrimônio, da utilização da praça, são sugestões, e todas as sugestões o senhor com certeza vai estar aí depois respondendo para o pessoal. E quem quiser continuar dando sugestões, opiniões, o que for, lembrando o nosso telefone 99893 1513, pode dar sugestões e comentários, tudo mais sobre qualquer outro dos temas. Bom, deu uma travada aí, Fabinho. Congelou aí. Mas, em todo caso, eu quero agradecer a participação de todos, pedir desculpa mais uma vez, porque a gente é bastante leigo nesse manuseio técnico aqui e a coisa não saiu conforme estava planejado. Mas espero que tenha sido proveitosa a nossa hoje, mas nunca a memória está sendo valorizada. Eu espero também que nos próximos lives pela frente a gente possa colher aí, né, o resultado desse trabalho todo, né, fundamentando um projeto para o futuro do nosso município e, obviamente, onde nesse projeto a cultura e o turismo possam estar presentes, primeiro como fortalecimento da nossa identidade local e segundo como um espaço, né, de melhoria das condições urbanas e rurais e ao mesmo tempo, né, como geração de renda, porque é assim que nós vamos trabalhar também um município como o nosso, que tem como seu maior patrimônio o pé de moleque, né, o alimento mais reconhecido aí por todos como o melhor pé de moleque do mundo, o maior do mundo.